Será que dá pra gente conhecer alguma coisa com certeza absoluta? Sabe, ter aquela convicção inabalável? Essa é uma das perguntas mais antigas e, sinceramente, mais importantes da filosofia. E as respostas para ela, acredite, moldam o nosso mundo de jeitos que a gente nem sempre para pensar, especialmente numa área tão séria como o direito. Vamos mergulhar nessa batalha de gigantes. Bom, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a questão fundamental. Depois, vamos explorar os dois lados da briga. O dogmatismo e a sua certeza e o ceticismo com o poder da dúvida. Em seguida, a gente vê as tentativas de ir além desses extremos e, para fechar, como tudo isso cai no mundo real, lá no direito. Ok, vamos lá. Começando do começo mesmo. Antes de sair discutindo o que a gente sabe, a filosofia nos força a dar um passo para trás e perguntar: peraí, o conhecimento em si, ele é realmente possível? E a pergunta é essa aí, bem direta. É possível conhecer a verdade? Parece simples, né? Mas essa questão que por séculos basicamente rachou os pensadores em campos opostos é o ponto de partida de uma das maiores batalhas intelectuais da história. E vamos para o primeiro grande competidor nesse debate, o dogmatismo, a filosofia da certeza, a galera que acredita que sim, dá para saber. O dogmatismo, no fundo, é uma atitude de confiança total na nossa capacidade de pensar. A ideia aqui é que a razão humana, o nosso intelecto, consegue sim acessar verdades que são absolutas, universais, que valem para todo mundo em todo lugar. Isso tanto sobre o mundo lá fora, quanto sobre como a gente deve se comportar. Mas não é tudo a mesma coisa não. Existe o dogmatismo total, que é essa confiança plena na razão em todas as áreas da vida, e tem também o dogmatismo parcial, que é mais cauteloso. Ele diz que a gente pode ter certeza em um campo, tipo na ética, mas talvez não na ciência, ou vice-versa. Essa frase do Hegel, ela é tipo o auge do dogmatismo total. O que ele está dizendo aqui é que não existe uma separação real entre o nosso pensamento e a realidade. A estrutura da nossa razão é a própria estrutura do universo. O que a gente entende, de verdade, é a própria realidade. É uma fusão completa. E para a gente entender melhor o dogmatismo parcial, David Hume e Immanuel Kant são exemplos perfeitos. Hume, por exemplo, duvidava muito que a gente pudesse ter certeza sobre causa e efeito no mundo físico. Mas na moral, ele era dogmático. Já Kant faz algo parecido. Ele meio que colocou um limite no nosso conhecimento teórico, dizendo que a gente só conhece as coisas como elas aparecem para nós. Mas na prática, na moral, ele defendeu mandamentos absolutos. Beleza, agora vamos para o outro lado do ringue. O desafiante direto do dogmatismo. O ceticismo, a filosofia que faz da dúvida a sua principal arma. O ceticismo é a atitude da dúvida radical. Para o pensador cético, a incerteza não é um problema a ser resolvido, mas sim a condição natural de todo o conhecimento. Qualquer conclusão que se diz definitiva é vista com uma baita suspeita. A ideia é que talvez seja simplesmente impossível chegar a uma certeza. E aqui tem um ponto que é crucial. A gente não pode confundir a dúvida cética com a dúvida do espírito crítico. O pensador crítico, o cientista, por exemplo, duvida para testar, para chegar a uma verdade mais forte. Já o cético duvida porque, no fundo, ele não acredita que exista uma verdade para ser alcançada. Para ele, todas as respostas são meio que equivalentes. E essa frase famosa do Pascal, gente, ela é um soco no estômago do dogmatismo ético. Pensa bem, se a justiça e a verdade mudam de acordo com a geografia, se o que é certo aqui é errado do outro lado do rio, como é que a gente pode falar em verdade absoluta? Isso alimenta demais a dúvida cética. Historicamente, o ceticismo se mostrou de duas formas principais. Existe aquele ceticismo do cansaço, sabe? Que aparece quando uma cultura ou uma civilização perde a fé nos próprios valores. Mas também existe o ceticismo metódico, como o de Descartes, que usa a dúvida não para desistir da verdade, mas como uma ferramenta para demolir tudo que é incerto e tentar construir um conhecimento em bases mais sólidas. Certo. Então a gente já viu os dois polos opostos, a certeza absoluta de um lado e a dúvida total do outro. Agora vamos ver as tentativas da filosofia de encontrar um caminho no meio, uma terceira via que não caia em nenhum dos extremos. E aqui entra o relativismo. Ele rejeita a ideia de verdade absoluta do dogmático, mas também não abraça a dúvida paralisante do cético. A ideia é que a gente pode sim ter conhecimento e ter certeza, mas esse conhecimento é sempre parcial. Ele é contextual, é uma verdade até segunda ordem, válida até que uma nova evidência apareça e mude o jogo. O relativismo também tem várias caras. Para o Kant, nosso conhecimento está limitado ao que a gente pode experienciar.
Para os positivistas como Comte, o único conhecimento que vale é o científico, o que pode ser verificado. E para os convencionalistas como Poincaré, até as verdades da ciência são, na verdade, convenções úteis que a gente escolhe porque elas funcionam bem. E aí chega o pragmatismo e basicamente vira a mesa. Em vez de ficar na pergunta abstrata, o que é a verdade, o pragmatismo pergunta para que serve o conhecimento na vida real. O foco sai da teoria pura e vai direto para a ação, para o contexto prático. A lógica aqui é bem pé no chão, olha só. A vida nos apresenta um problema prático. A gente cria teorias e conhecimento como se fossem ferramentas para resolver esse problema. A verdade de uma ideia, então, está ligada ao sucesso que ela tem em nos ajudar a agir no mundo. Conhecimento é uma ferramenta funcional para viver. Simples assim. Ok, mas e daí? Por que essa discussão filosófica toda realmente importa no nosso dia a dia? Bom, vamos trazer esse debate todo para o mundo real e ver como essas ideias moldam de forma bem direta os nossos sistemas de leis. E a conexão fica super clara aqui. Uma visão dogmática do conhecimento leva à crença num direito natural, uma justiça universal. Já o ceticismo levanta sérias dúvidas se uma justiça objetiva sequer existe. E o relativismo, por sua vez, é a base da ideia de direito positivo, ou seja, a lei que é criada por uma sociedade em um tempo específico. Essa crença dogmática em verdades absolutas é o coração das teorias do direito natural. A ideia é que existem princípios de justiça que são universais e eternos, e as leis que os humanos criam só são justas e legítimas se elas forem um espelho dessa verdade maior. Agora, uma visão cética do mundo olha para o direito e questiona: será que a justiça pode ser realmente objetiva? Se as leis podem ser completamente alteradas da noite para o dia com uma simples canetada, como disse o jurista Kirchmann, então o direito parece ser algo fundamentalmente instável, talvez até meio arbitrário. Isso nos traz para a visão que é, de longe, a dominante hoje em dia, a relativista. A maior parte do pensamento jurídico moderno não vê a lei como o reflexo de uma verdade que está lá no céu, mas sim como uma criação humana, um produto da nossa história, da nossa cultura, da nossa sociedade. É isso que a gente chama de direito positivo. Então, para a gente fechar e levar essa reflexão para casa, fica a grande questão que resume toda essa tensão. O direito é uma verdade absoluta que a gente descobre com a nossa razão, ou ele é mais como uma convenção prática, uma ferramenta que a gente cria para funcionar num tempo e no lugar específicos?